Fala aí, pessoal, tudo jóia? Tá certo, tranquilo. Deixa eu falar com vocês aqui umas dicas aqui rapidinho, bem básico e direto para vocês gravarem um podcast legal, tá? Aqui, ó, se eu estou usando esse tipo de microfone, né, que é o fone de ouvido, pode deixar ele meio que na posição aqui normal, só toma cuidado no meu caso que eu tenho barba, para não ficar raspando o microfone aqui na barba, né? Ou se tiver corrente, para não ficar batendo na corrente, essas coisas, não se mexer tanto, né, porque senão faz barulho. Normalmente você não vai ter o retorno da sua gravação quando você gravar, a não ser que for algum software, algum aplicativo que faça essa conexão, né? Tomar cuidado com o ambiente, por exemplo, eu estou aqui na redação, essa hora aqui não é o melhor lugar, porque aqui bate eco, tá? Como que eu consigo perceber o eco? Vou ter que apoiar aqui o celular de algum jeito aqui para poder demonstrar um pouquinho para vocês. Opa, devia ter feito isso antes. Uma dica importante, posicionar o celular antes, né? Vocês vão gravar só áudio, né? Então não tem muito esse problema. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o problema, além da acústica, eu tenho um problema de um ar-condicionado que está lá do outro lado, que é o ar-condicionado do estúdio, mas que está batendo eco no corredor. Se eu parar de falar, ele vaza, né? Se eu não estivesse falando para vocês, prestarem atenção nisso, você não ia perceber talvez. Então a gente percebe a acústica assim, ó, batendo palma. Bate um eco. E aí não é tão legal. Como que eu resolvo isso? Se você quiser uma acústica mais perfeita ou mais próxima do perfeito possível, tenta gravar dentro de um carro, que é, lógico, não sendo no meio de uma avenida também, é um lugar que tem uma acústica muito bacana, tá? Ou procura um lugar da sua casa com melhores condições de acústica, mas sempre lembrando que se você vai fazer uma gravação com outra pessoa, você precisa de internet, então esse ponto de acústica tem que ter um sinal bom de internet, tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Você pode também usar o microfone um pouquinho mais longe, aqui, se caso você tenha medo de ele fazer barulho, tá? Pode usar ele um pouquinho mais longe. E se o seu fone não é tão legal, tá ruim pra caramba, eu vou usar o celular. Como que eu tô gravando no celular, vou mostrar aqui com o controle remoto como se fosse o celular, tá? Eu não tenho outro aqui para demonstrar. Mas em vez de eu falar diretamente aqui, eu falo com uma certa distância e para frente, para tudo que a gente fala com P e B, o próprio nome Casper Libero, tem as duas palavras, a gente solta mais vento. Então, se você fizer o teste com a parte de trás da mão, você consegue ver que é Casper Libero, você vai ver que está soltando mais ar da sua fala. E não tem muito como você controlar isso. Logicamente, tem exercícios de fono, mas para toque de caixa não tem como você controlar isso. Então, você não fala diretamente aqui de frente do celular, né? Pegar o celular e falar assim de frente. Fala meio na lateral, e próximo da boca, mas lateral. Você fala de frente, o celular aqui está de lado, tá bom? Preste atenção porque tem celular que tem microfone nas duas pontas, tá? Os smartphones mais modernos aí, eles gravam estéreo. E aí se você gravar de um lado, vai sair de um lado só na sua edição. Então, faça um teste antes e grave mais no meio, meio que olhando para a tela. Na tela não tem microfone, então você pode falar próximo da tela, tá? Esse celular aí talvez vai pegar um pouco mais de ambiente, tá? Faça um teste. Sempre um microfone é melhor que o outro, ou de baixo ou de cima na hora que você está usando o aplicativo de gravação. Sempre grava um teste antes de fazer valer. Para salvar, os melhores arquivos são em MP3 para a internet, né? Na verdade, corrigindo o que eu falei, o melhor arquivo é em Wave, mas normalmente os aplicativos gravam em MP3, né? AAC ou então OGG, né? OGG. Então tenta ver se você tem a configuração de salvar já em MP3, porque daí fica mais fácil o seu processo para subir aí o seu podcast, tá? Eu costumo usar o Anchor, ou Anchor, que é um software, que é um aplicativo, na verdade, é um canal que você hospeda os podcasts. O legal dele é que ele já distribui para várias plataformas de uma vez, ele faz a distribuição para você, e as plataformas que ele não atinge, na verdade ele já faz automaticamente para o Spotify. As plataformas que eles não atingem são as plataformas concorrentes do Spotify, que é Deezer, iTunes e mais algum outro que eu não lembro agora. Ele não faz, mas você copia lá o RSS e joga nesses outros agregadores, ele vai funcionar super bem, tá bom? Que mais? Evitar lugar externo, né, por causa do vento, mas se for inevitável, eu preciso fazer essa gravação do lado de fora, o lado externo, eu vou tomar cuidado mais uma vez com o microfone.
tenta, como a gente não tem um puff, que é aquela espuminha para microfone desse tipo, tenta pegar uma meia, alguma coisa que abafe um pouquinho, ou então até a própria máscara também já faz esse papel, desde que você não fique raspando ela vai já segurar um pouquinho o vento, né, da rua, tá? Que é diferente quando eu estou sem nada e fazer assim, né? Vocês vão escutar o som todo estourando. Tá certo? Preste atenção no fundo, né, no ambiente que tá, e se for inevitável, olha, eu só tenho esse ambiente, é isso mesmo que eu tenho, deixa gravar, assim que começar a gravar, não já sai falando, aperta o REC e sai falando. Faz um 3, 2, 1 e começa a gravar. Deixa uns 2, 3 segundos pelo menos de espaço no começo, antes de você contar, para poder ele gravar sim o silêncio, para você ter uma amostra do silêncio, que caso você precise, dá para tirar, né, na edição os ruídos, tá? Então grave aí uns 3, 4 segundos de silêncio, é bacana. E quando for gravar, valendo, se tem outra pessoa junto, se quiser fazer uma contagem, até para meio que dar uma esquentada na voz antes de sair falando, conta 3, 2, 1. Estamos aqui em mais um podcast, aqui pela sua Casper Libero, e fala aí o texto e taca a tinta, beleza? Errou, também volta de novo aquela frase que você errou e vai, tá? Se você faz um 3, 2, 1 na contagem, se não é vídeo, tá? Se for só áudio, é bacana porque depois na edição você acha fácil esse ponto de áudio, tá? Do que você ficar fazendo claquete toda hora, que os aplausos você pode usar como claquete também. Então 3, 2, 1 funciona como claquete. E por que não 1, 2, 3? Pode ser 1, 2, 3? Não, porque o 3 termina com S. E depende até das pessoas ou da região, sibilar mais, né? Então fica um S, e às vezes, depende do ambiente, é mais difícil de dar ponto de corte na edição. Então é legal 3, 2, 1 e começa a gravação. Tudo bem? Por isso não também contagem crescente, porque você não sabe também se vai terminar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, enfim, né? Só dando um exemplo bem rápido aqui para vocês, importante da gravação do podcast. Tenta salvar em blocos de 20 minutos, tá? Por quê? Para você saber se o seu celular está esquentando, se tem a capacidade de estar bacana, por mais que ele mostre, às vezes, o meu aqui mesmo está mostrando que tem 37 minutos. Mas eu gravar 37 minutos direto, depois ele vai precisar de um espaço para salvar ou editar e você não vai ter esse espaço. Então, grava aí de 20 em 20 minutos, que é legal também, tá? Até porque depois fica mais fácil para você transferir, salvar, bacana. Tá conversando com o entrevistado? Tá chegando o próximo, não precisa ser 20 minutos gravado, tá chegando lá no próximo 18 minutos e tal, ele terminou a resposta, você fala, dá um tempinho de respiro para poder dar a edição, e você fala com o entrevistado, olha, só vou começar aqui um novo take, uma nova gravação, e a gente continua aqui na próxima faixa, tudo bem? Tudo bem. Parou lá, gravou de novo, estamos aqui, tal, então já vai direto para a pergunta, né? Fulano, e sobre tal coisa, tá? Pode fazer o 3, 2, 1, porque na edição dá para tirar. Beleza? Errou, tenta identificar esse erro, você vai ter que ter edição, então fala o 3, 2, 1, que é bacana para identificar o erro, e se possível anota aí o time code, né? Tem gravações que aparecem aí o tempo de gravação, então 8h20 eu errei. Só marca o tempo, depois você anota direitinho o que aconteceu, que facilita depois na edição, tá? Essas são as dicas básicas aí para você gravar um podcast. Se caso o microfone, como eu falei, estiver ruim, tenta com outro fone. O fone de ouvido sempre é melhor do que só o celular, mas tem fone de ouvido, se for meio piratinha, se for aquele mais baratinho, ele vai ter uma qualidade de som pior, tá? Então prefira aí, faça um teste antes, se é melhor o som no celular direto ou no fone de ouvido. Tá ok? Beleza, pessoal, espero poder ter ajudado. Se qualquer dúvida, chama aí de novo, a gente vai conversando, trocando ideia, beleza? Valeu!